Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e vamos continuar aqui o capítulo 3, daquele título principal, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Só que agora nós vamos começar o título Separação da Alma e do Corpo. E a referência para nós encontrarmos, sempre onde a gente está continuando o estudo, é a pergunta, né? O Livro dos Espíritos é guiado lá, referenciado por perguntas e respostas. Então, o número da pergunta que nós vamos continuar agora é a número 154. Então, na questão 154, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Tem uma dor nisso, né? Quando o espírito sai? E os espíritos respondem não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes no momento da morte, são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Aí tem uma consideração bem pequena de Kardec aqui. Na morte natural, quando chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então aqui o que o espírito explica, que o sofrimento que nós temos, na verdade, é mais no corpo, né, do que no espírito. Então, esgotando a vida, dali para frente não existe o sofrimento, a dor, não existe a dor. Então, como nós sabemos das experiências, existe o sofrimento mental devido às questões não resolvidas, mas dor sentida no corpo, não. Na questão número 155, como se opera a separação da alma e do corpo? A resposta dos espíritos: rompidos os laços que a retinham, ele se liberta. Aí tem uma questão anexa. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte. Vejam que essa questão aqui é algo que existe muito nos livros de André Luiz sobre mediunidade. André Luiz tem uma série toda sobre mediunidade, né? Nos domínios da mediunidade, Seara dos Médiuns, tem muitos lá. Mas vamos aqui nos concentrar em Kardec. Né? Essa separação, ela é brusca? Há uma linha nítida entre vida e morte? Resposta dos espíritos: não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços, os laços se desatam e não se quebram. Então vejam, o que ele destacou aqui, que não existe um momento brusco que o espírito sai. Existe um pouco a pouco onde a alma vai se libertando, né? Que ele vai perdendo as sensações do corpo e aí se vê desencarnado. Normalmente, como ele falou aqui, quando é uma morte por doença, né, o espírito gradualmente ele vai já antecipadamente do momento crucial, onde as pessoas detectam, olham que a pessoa parou de respirar, o coração parou de bater, ele já está antes se desligando. Tá? Aí é claro, diferentemente em mortes bruscas, acidentais, coisas do tipo, talvez não, na obra de André Luiz fala isso, existe um preparo antes, a espiritualidade já sabe que aquela pessoa vai desencarnar. Ah, surpresa para você que achou, mas não era acidente? Não era acidente. A espiritualidade já sabia, diz, olha, o Pedrinho, no dia 25 de março, está marcado para ele desencarnar. Eles estão discutindo lá na espiritualidade. E a gente vai ter que buscar ele? Sim, vamos. O que vai acontecer? Vai acontecer um acidente de carro. Aí você vai me dizer assim, mas Anderson, como assim? Sim, é organizado, gente. Ele tem a data já para ir embora, já está demarcado. Não é acidente nunca. Sempre existe alguma necessidade. Os acidentes, sim, acontecem, mas todos eles têm o encaixe da organização espiritual de quem precisa, quem não precisa. Entenderam? Então, por isso que às vezes a gente vê assim, olha, naquele acidente de carro lá, engraçado. Foi horrível, mas a pessoa não desencarnou, não morreu. Porque não era. Não era. Né? E às vezes é. Então tem uma consideração de Kardec aqui,
quanto a essas questões. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório. Eu vou ler novamente. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Ele está falando do perispírito. Existe o corpo espiritual e o espírito, que é a nossa consciência, a nossa própria mente, né? Então, a nossa própria mente, lá no plano espiritual, o corpo dela é o perispírito, tá? Outras pessoas chamam de muitos nomes, né? Paracorpo, corpo espiritual, né? Diversos tipos de nome. A observação prova que no instante da morte o desligamento do espírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, para aqueles que tiveram uma vida toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre corpo e espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Olha que importante isso. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre para se separar dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Então olha como ele destaca aqui como é que é o desligamento. Para aquelas pessoas que vivem uma vida intelectual saudável, né, que buscam sempre a espiritualidade, que estão pensando... Eu não estou falando só de religião, de fé. Vida saudável no geral, gente. Boas relações, você busca colocar dentro da sua cabeça coisas boas através de leitura, através do que você assiste. Você prima pelas virtudes, está sempre buscando as coisas saudáveis dentro da sua vida, dentro dos seus sentimentos. Tem a sua cabeça resolvida com as pessoas, não é aquelas pessoas que ficam guardando. Essas pessoas que são mais espiritualizadas nesse sentido geral, elas têm mais capacidade de se libertar. Elas já sentem a libertação entre alma e corpo durante a própria vida aqui na Terra. E aí quando chega o momento do desencarne, é fácil, é como desatar um cadarço de sapato e tirou o pé e pronto, você sai, está descalço. Para aqueles que vivem uma vida muito sensualizada, exageradamente, quando ele fala sensualizada, não é só a sensualidade relativa a sexo, ele está falando a sentidos, né? A todos os tipos de sentido. Então você é muito materialista, gosta de comer muito, gosta de beber, gosta de aproveitar muito, gosta de vícios, gosta de todo tipo de coisa que é muito terrena, né? Não tem, tem muito pouco de espiritualidade, tem muito pouco de caridade, de amor, está mais preocupado com si mesmo. Para essas pessoas, a pessoa é mais apegada à carne, aos seus sentidos terrestres. Então, quando desencarna, ela sente mais dificuldade para se libertar. Não existe mais vida no corpo, mas ela fica como se fosse tentando se conectar ainda, buscando o corpo, porque ela quer voltar à vida, voltar para aqueles sentidos da carne que ela tinha. Por isso que ele fala aqui que os suicidas experimentam até, em muitos casos, o processo da decomposição, porque ele ainda fica conectado ao corpo que ele deveria estar lá.
então ele fica sentindo, como ele busca o corpo, assim como também em muitos casos das pessoas materialistas, ele fica querendo voltar, ele acaba sentindo os processos que estão acontecendo com o corpo já morto, sem vida. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para esse vídeo aqui de estudo do Livro dos Espíritos. Não vou ler mais porque só essas questões aqui já nos despertam muitos pensamentos para nós meditarmos. Repitam esse estudo aí em casa, releiam isso, peguem online, compre o livro, né? Empreste de alguém, peguem no Centro Espírita. Lá na internet tem gratuitamente para você baixar PDF, para ler no celular, em qualquer lugar. Repitam as questões, leiam de novo, pensem sobre isso, o que vocês acham. E no próximo estudo, nós vamos continuar na questão número 156. Obrigado, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.